Glória a Deus. Terceira epístola de João, versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu vou ler de novo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez e depois vamos pensar na palavra do Senhor. Querido e maravilhoso Pai, outra vez, com alegria na alma, nós te louvamos, te agradecemos porque chegamos mais uma vez no momento da palavra. E nós precisamos da tua ajuda. Eu, muito especialmente, tu sabes, Senhor, que eu nunca falei este assunto, Senhor, e eu preciso muito da tua graça, da tua unção, da tua sabedoria, do teu poder, da tua capacitação para falar esta palavra com graça, para que ela possa trazer edificação, para que ela possa trazer crescimento, aperfeiçoamento, porque nós desejamos sair deste culto homens melhores. Nós queremos melhorar, nós precisamos melhorar, nós podemos melhorar, e com a ajuda do teu Santo Espírito, nós vamos melhorar. Em nome de Jesus é a minha certeza. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, por favor, sentem-se. Aleluia. Glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu quero dizer uma coisa que eu considero muito importante. Eu fui desafiado para falar aqui no Culto Azul, uma palavra de conscientização para os homens. O Novembro Azul tem como foco principal o câncer de próstata, e a partir disso eu gostaria de abordar alguns outros assuntos. Eu confesso para vocês que não me sinto plenamente à vontade para falar do assunto. Falar de câncer de próstata porque não sou médico, não sou urologista, não sou oncologista, então não sou uma autoridade para falar sobre o assunto. As informações que eu vou trazer aqui foram ouvindo autoridades, ouvindo médicos, ouvindo especialistas sobre a área, mas não são dominadas por mim. Então, para mim, isso é uma zona de desconforto, né? Talvez nos próximos cultos de homens a gente possa trazer aqui uma autoridade da área para falar para a gente sobre saúde física e especialmente essas áreas que atingem mais os homens. Outros assuntos que eu vou abordar aqui, eu também não me sinto uma autoridade para falar, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É só o pregador que tem que viver o que prega? Ou os ouvintes têm que praticar o que ouvem? Eu vou repetir a pergunta, vocês ficaram me olhando com cara de não entendi, então eu vou fazer de novo a pergunta. É só o pregador que tem que viver o que prega, ou quem ouve a pregação também tem que viver o que ouve? Mas o que é normal a gente fazer? O que é natural a gente fazer? A gente jogar a bola pro
Pregador. O pregador tem que viver o que prega. Como se nós, ouvintes, fôssemos o quê? Espantalho? Fôssemos bonequinhos? Que não tem responsabilidade nenhuma? Ou você concorda que aquilo que a gente ouve da palavra de Deus, a gente precisa praticar tanto quanto o pregador? Imaginem vocês, se para ser o pregador, e agora com base no que vocês concordaram comigo, e eu não forcei vocês a concordar comigo, vocês concordaram porque quiseram. Imaginem vocês que o pregador e os ouvintes da palavra só pudessem pregar e ouvir quando praticam tudo que a Bíblia ensina. Pergunto para vocês, quantos pregadores teríamos? O Rodrigo fez cara de que ele imaginou alguns. Eu não consigo ver nenhum. Ele conseguiu enxergar poucos. Eu não consegui ver ninguém que consegue obedecer toda a Bíblia. Você conheceu essa pessoa já? Não? Alguém vai dizer, Jesus. Bom. Certo? Então, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós estamos em processo de crescimento. Então é claro que a Bíblia é a verdade. E ainda que eu, como pregador, não pratique tudo que a Bíblia ensina, até com o princípio de que nós ouvimos hoje de manhã, que quem acha que sabe tudo de Deus e da Bíblia, na verdade não sabe nada. Então, ainda que eu não consiga praticar tudo que eu sei da Bíblia, e ainda que vocês não conseguem praticar tudo que vocês ouvem da Bíblia, nós precisamos continuar pregando o Evangelho, e nós precisamos continuar ouvindo o Evangelho. Quem concorda, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus aí. Certo? Então, eu não fugi do desafio por esse princípio. Ainda que tem coisas aqui que eu não me sinto completamente à vontade para fazer isso, porque eu sei que não estou fazendo o que deveria fazer, mas eu não vou fugir da responsabilidade de pregar a verdade do Evangelho. Então, o nosso foco é estar fundamentado na verdade do Evangelho. É por isso que nós, sim, podemos imitar as coisas boas que a gente faz uns dos outros. Mas a Bíblia manda olhar primeiro lugar para... A Bíblia manda olhar primeiro lugar para... Hebreus 12, 2. Fiquei preocupado agora. O que a Bíblia manda a gente olhar primeiro? Hebreus 12, 2. Qual é o nosso modelo? Jesus é o nosso modelo em todas as áreas, em todos os assuntos. Mas Ele não está aqui. Ele me escolheu para representá-lo esta noite. E ainda que eu tenha imperfeições, e diante dessa palavra não são poucas, mesmo assim eu me sinto à vontade para pregar e anunciar essa verdade como um padrão também para mim, não só para vocês. Dá para entender? Amém? Glória a Deus. Então, eu não queria que você entendesse isso, porque se fosse assim, irmãos, sabe quem é que pregaria o Evangelho? Quem quis pregar. E você sabe quem queria pregar o Evangelho? Sabe quem queria pregar o Evangelho? Os anjos. E os anjos teriam vantagens em relação a nós para pregar o Evangelho? Muitas.
mas eles não conseguiram convencer aquele que está no trono e tem todo o poder. Aquele que está no trono decidiu que quem ia pregar o evangelho era comedor de feijão e arroz, que nem eu e você. Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas fraquezas, o Senhor deu essa missão para nós, e isso me deixa muito à vontade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o tesouro está dentro do vaso. O vaso é de barro. O vaso é de barro, mas o tesouro e a excelência é o conteúdo. Muito bem, dito isto, assim como uma meia-culpa, assim, para dar a mão à palmatória, e eu não vou ter problema nenhuma de dizer, olha, nessa área aqui eu queria ser melhor, não tem problema nenhum com isso, tá? Então, nós vamos começar. O título da mensagem é A Saúde Plena do Homem. Qual é o título da mensagem? Se eu falasse só sobre próstata hoje, o título ia ser A Saúde do Homem. Mas eu não vou falar só sobre próstata. Eu vou falar também sobre outras áreas. Então, eu escolhi denominar esta mensagem A Saúde Plena do Homem. Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos à mensagem, agora sim, a introdução. Antes era uma pré-introdução, uma defesa das minhas fraquezas. Agora vamos então à introdução da mensagem. Estamos, como todos sabem, no Novembro Azul, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata, e aproveitando a ocasião, vamos também abordar outros assuntos importantes sobre a saúde plena do homem. Disse uma médica: não cuidar da saúde é como usar o cartão de crédito abusadamente. O que é certo? É que a fatura vai chegar. Você pode se emocionar e sair passando o cartão. Vai passando o cartão, né? Com uma boa negociação, dá até para ultrapassar o limite, né? O banco fica esfregando as mãos quando as pessoas gastam bastante, porque o banco já fica dizendo, mais um escravo, não é cliente não, mais um escravo, que a gente vai sugar até o último centavo, né? Então, uma médica comparou o abuso com a saúde como aquela pessoa que usa o cartão de crédito assim, a toque de caixa. Vai, não, 15 vezes, 12 vezes. Não, vou começar a pagar a primeira só em abril de 2020. Vamos gastar. Beleza. Só que, na ilustração da médica, ela lembra, a fatura chega. Fatura chega. E quem não leva a sério esse assunto que nós estamos abordando, é como uma pessoa que, além de gastar, além do que devia, quando a fatura chega, faz, agora não é o que o banco gosta, é o que o diabo gosta. Parcela a fatura. Quem não leva a sério este assunto que nós estamos abordando, é como alguém que, quando chega a fatura, ainda toma a outra decisão equivocadíssima: parcela a fatura do cartão de crédito. Aí já não é mais o banco que esfrega as mãos, já é o diabo que esfrega as mãos. Aí, pronto, está dominado, está tudo dominado. E aí, meus irmãos, nós precisamos então, até com base nessa ilustração, entender que até os 40 anos de idade, quem tem menos de 40, levanta a mão aqui, por favor. Menos de 40. Me ajudem, hein? É a maioria? Acho que sim, né? Uhum. Vamos deixar assim uns 60% a 40%.
né? Tem menos de 40 anos. Olha, deixa eu dizer para vocês, isso eu vivi, experimentei. Até os 40 anos, o corpo, ele tem mais facilidade de lidar com os abusos, lidar com os excessos. O nosso metabolismo até os 40 anos, ele vai bem, né? De modo geral, a gente consegue dar volta. O problema é depois dos 40 anos. E por que é problema depois dos 40 anos? Porque segundo Salmo 90, aos 40 anos nós já passamos da metade da vida. Porque a vida é de duração de quantos anos? 70. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Mas o que passar disso é canseira e enfado. Certo? Então, se você está aí nos 30, 35, você está no metade. Está indo para a metade do curso da nossa história, né? E até os 40 anos, mais ou menos, o corpo vai respondendo legal. Ele vai conseguindo driblar os excessos. Mas, depois dos 40 anos, as faturas começam a chegar. E para algumas pessoas chega pesado, com conta alta. E algumas pessoas não dão mais conta de pagar a fatura. E morrem muito cedo. 40, 45 anos, 50, 55 anos, vão a óbito. Por causa dos excessos do passado. Então, o que nós precisamos entender sobre isso? Número um, o corpo, e eu estou pensando no corpo físico agora, porque depois eu vou pensar no espírito e na alma, ou na alma e no espírito, o corpo espiritual e o corpo físico. Agora, pensando no corpo físico, a gente tem que entender que ele foi feito por Deus. Diga depois de mim, o meu corpo foi feito por Deus para, em primeiro lugar, ser o seu templo. Então a Bíblia é clara quando a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse templo aqui, a nossa sede, foi feito por Deus ou pelos homens? O templo físico. Homens, mulheres, botaram a mão aqui, levantaram e pum, está aí o templo. Mas este templo aqui foi feito por Deus. E foi feito por Deus para ser templo dele, para ele habitar em nós. Por favor, vamos ao texto. 1 Coríntios, vem comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Verso 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Diz o texto: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta. A gente sabe isso, sim ou não? A gente sabe, é bom saber. Por quê? Porque tem uma promessa de Deus aqui no 17. O que Deus prometeu? Que se a gente destruir o templo de quem? O templo de quem? Que somos nós. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é
Muito bem. Então o nosso corpo foi separado por Deus. É isso que significa ser santo. Foi separado por Deus para Ele habitar em nós. Aqui em Coríntios ainda, 1 Coríntios capítulo 6, agora a gente vai ler 19 e 20. Vamos aprofundar um pouquinho o que estamos falando. 1 Coríntios 6, 19 e 20, novamente apela para o saber. A gente tem que saber mais do que sentir, tá? As emoções aqui na mensagem de hoje estão de lado. A gente tem que saber. Saber o quê? Que o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo, que visita ou habita? Visita ou habita? Proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos. Olha só, eu não me pertenço, eu pertenço a Deus, o meu corpo pertence a Deus. E Ele tem essa propriedade porque Ele, versículo 20, o que Ele fez? Ele comprou. E pagou barato? Não. Pagou bom preço. Já que somos dele, o que Ele espera de nós? Que a gente glorifique só com a alma e o espírito, sim ou não? Que a gente glorifique só com a alma e o espírito, sim ou não? Não! Que a gente também glorifique a Deus com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico também deve servir para a glória de Deus. É claro que a gente tem que priorizar o corpo espiritual. Por que a gente tem que priorizar o corpo espiritual? Porque a Bíblia diz que o corpo espiritual é permanente e o corpo físico é temporal. Nós estamos de passagem não só pela terra, nós estamos de passagem por esse corpo físico. É por isso que a Bíblia compara o nosso corpo físico a uma tenda, a um vaso. Tanto a tenda quanto o vaso não são permanentes, se desmancham com o tempo. Então, o nosso corpo físico é comparado a uma coisa temporal. Vamos ler rapidinho 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o que é homem exterior? É corpo físico ou espiritual? Físico ou espiritual? O que acontece com o corpo exterior? Ele se deteriora, ele se desmancha, ele se corrompe. O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem. O que se vê? Corpo físico ou corpo espiritual? Corpo físico. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são... Então, o corpo espiritual é prioridade, ele é mais importante, mas o corpo físico tem a sua importância. Mais um texto, por favor. Vamos a Timóteo. Vamos a 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos ler 7 e 8. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te mesmo na piedade. Exercitar-se na piedade é espiritual ou é físico? Tenha certeza que é espiritual. Porque o exercício corporal para pouco aproveita,
mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a do que há de vir. Então, o corpo espiritual é mais importante porque ele vai permanecer no futuro. O corpo físico é menos importante porque ele vai terminar aqui. A sua utilidade é para este tempo, é para esta terra, certo? Quero lembrar a vocês uma coisa muito importante. Dizer que uma coisa é menos importante é dizer que ela não é importante? Não. Eu só estou dizendo que o corpo espiritual é mais importante. Eu não estou dizendo que o corpo físico não é importante. Você vai ver no decorrer da mensagem. Então, eu preciso lidar com o meu corpo físico e o meu corpo espiritual como algo que não me pertence. Opa! É importante eu saber isso. Pelo menos eu sou assim. Quando eu estou lidando com alguma coisa que não é minha, eu tenho mais cuidado. Você é assim também? Você é assim também? Você dirige seu carro lá à vontade, mas se porventura você precisou pegar o carro de alguém, você dirige da mesma forma que você estivesse dirigindo seu carro? Não, né? O cuidado aumenta. Então, puxa, como é importante eu saber que o meu corpo não me pertence, ele pertence a Deus. Então eu vou ter mais cuidado. Eu tenho que ser um mordomo, eu tenho que ser um gerente, eu tenho que ser um administrador daquilo que não é meu. E a prova disso é que Deus vai pedir contas de como é que eu usei este corpo aqui. Dito isto, vamos para o número 2 e pode ficar muita coisa de fora. O que não pode ficar de fora da mensagem de hoje? O câncer de próstata. Então, número 2, eu vou falar sobre o câncer de próstata. Certo? Eu vou falar do câncer de próstata. Muito bem. O câncer de próstata é o câncer que mais mata os homens. É o câncer que mais mata os homens. A cada 6 homens no mundo, 1 vai morrer de câncer de próstata. A cada 6 homens no mundo, 1 vai morrer de câncer de próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que se localiza embaixo da bexiga e ela é responsável pela produção de sêmen, de espermatozoides. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, inclusive tem uma ligação com a bexiga. Por quê? Porque o canal que leva a urina da bexiga até o pênis, esse canal passa no meio da próstata. Então, tem uma ligação importante com essa veia aí, com esse canal, com esse caminho, certo? Então, ela é uma glândula importante, porque ela tem a ver com aquilo que a gente faz todo dia, e não é sexo, né? Os solteiros que estão me ouvindo, por favor, não case por causa do sexo, porque você vai se frustrar grandemente. Porque sexo é uma coisa que a gente faz bem menos do que a gente gostaria. Homem pensa muito mais em sexo do que faz. Então, se você casar com essa motivação, provavelmente você vai se divorciar, porque vai descobrir que é uma coisa que a gente faz muito pouco. E com o tempo vai piorando, viu? Com o tempo vai piorando. Eu sei que vocês não vão dizer amém, mas não precisa. Funciona assim o negócio,
tá bom? Então, ela é uma glândula que tem a ver com uma coisa que a gente faz todo dia, que é urinar. Quantas vezes você urina por dia? Você sabe? Depende, é relativo. Quem toma mais líquido, urina mais. Quem toma menos líquido, urina menos. E tem a ver também com uma área importante da nossa vida, que é a vida sexual. E até diria mais, tem a ver com a procriação. Porque se a glândula chamada próstata não produzir o sêmen, dizem os especialistas que a gente até tem o orgasmo, mas a gente não ejacula sêmen, não ejacula espermatozoide. Aí a gente pode ter prazer no sexo, mas a gente não vai fazer filho de forma natural. Isso é um problema? É um problema. Para quem quer ser pai, esse é um problema. Certo? Então, ela é uma glândula importante. Apesar do seu tamanho, ela é uma glândula muito importante. Certo? Meus irmãos, pessoas que têm casos na família de câncer de próstata devem começar a se preocupar com a próstata a partir dos 40 anos. Abaixo dos 40 anos, o câncer de próstata é muito raro. Muito raro. E nos casos em que ele acontece, ele é extremamente agressivo. Leva a óbito muito mais do que mais tarde. Então, se você tem problema na família, porque tem a ver com a genética, então se você tem algum caso de familiares próximos, pai, avô, tio, que teve problema com próstata, teve câncer de próstata, começar aos 40 anos. Se não tem casos na família, a partir dos 50 anos. O câncer de próstata torna-se mais comum a partir dos 65. E dizem os especialistas que se nós vivêssemos 120 anos, todos nós teríamos câncer de próstata. Sabe por quê? Porque o câncer de próstata é um câncer relacionado à velhice. Quanto mais velho eu vou ficando, mais chance eu tenho de ter câncer de próstata. Isso dizem os especialistas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o exame. O exame. Por que só o exame de sangue, conhecido como PSA, não é suficiente para a detectação do câncer de próstata? Por quê? Porque 20% das pessoas que têm câncer de próstata não aparece no exame. Então você pode fazer o exame de sangue, dá tudo bem e você está com câncer de próstata. A gente está com câncer de próstata. Então, o exame de sangue aliado ao toque retal é que é a maior garantia. Porque com o toque retal vai se perceber de forma sensível, pela experiência do médico que foi treinado para fazer isso, ele vai perceber se tem um nódulo, se tem algo mais rígido, se está maior do que o normal. O que o exame de sangue não percebe. E hoje de meio-dia, almoçando com umas pessoas, eu li uma brincadeira, até disse que ia trazer aqui para o culto a brincadeira, que a brincadeira diz assim: quando o homem quis visualizar os ossos, inventou o raio-x. Quando o homem quis ver o cérebro, inventou a ressonância magnética. Quando o ser humano quis ver o bebê no ventre da criança, inventou a ultrassonografia. Quando o homem quis ver, e aí foi falando, e daqui um pouco ele diz assim: mas quando o homem quer ver a próstata, tem que ser no método Braille.
Só que um médico disse assim: até poderia ser por um exame radiológico, um aparelho que fizesse isso através de uma tecnologia. Só que ele faz a seguinte pergunta: você gostaria de ficar com um cano de 2,5 centímetros dentro do seu canal retal durante 15 a 20 minutos para buscar a imagem da próstata? Se você pode ficar com um dedo, que é 2,5 vezes menos do que este canal, esse tubo, durante 20 a 30 segundos. O que é melhor? O que é menos ruim? O toque. Sem dúvida. Que para o médico, que para o especialista, é como o dentista olhar o nosso dente, o oftalmologista olhar o nosso olho, tá? E ali a gente vê quem a gente é mesmo, né? Ali o grandão, o soberbo vai ver quem a gente é mesmo. Então é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Porque o que é pior? Deixar o médico fazer o exame de toque retal ou ter um câncer agressivo de próstata? Deixar o médico fazer, né? Deixa o médico fazer. Até porque se o câncer aparecer e o médico quiser fazer o exame, você vai ter que fazer de qualquer jeito. Ele bota você para dormir e vai fazer o que você quiser. Quando a gente está lá na anestesia geral, a gente manda na gente? Nem na anestesia local. Quando eu fiz cirurgia de varizes e tirei as 2 safenas, foi aplicada a cirurgia local. Do quadril para baixo eu não sentia nada. Eu estava acordado, meio grogue, mas eu via os médicos, ouvia eles conversando, meio grogue, mas não sentia nada do que eles estavam fazendo. Só umas 12 horas depois que eu fui voltar a ficar lúcido de novo, olhei para minhas pernas, estava cheia de pontos. Então, é uma questão de inteligência fazer o exame. Então, existe muito tabu, existe muito machismo, existe muita piada de mau gosto com isto. Certo? Mas é algo extremamente profissional e os especialistas dizem, as pessoas que fazem a primeira vez, depois elas quebram isso. Ah, eu imaginava que ia doer, eu imaginava que era muito pior, e na verdade é algo extremamente rápido e importante e que pode nos livrar de um problema muito sério. Por quê? Porque o câncer de próstata pode ser assintomático. Significa que a gente pode ter câncer de próstata e não ter sintoma nenhum. Porque ele é um câncer que vai agindo muito lentamente. Sabe quando é que dá sintoma? É quando na próstata o câncer está localizado bem próximo do canal da uretra, por onde passa o xixi. Aí, ou o canal interrompe e vira uma dor insuportável, tem que fazer cirurgia, ou então ele comprime. E aí começa a pessoa ir no banheiro, fazer xixi, o jato não sai, ou sai muito fraquinho, ou faz xixi, daqui um pouco tem que voltar a fazer de novo, tem que acordar várias vezes de noite, porque não está conseguindo esvaziar a bexiga. Isso não significa que você tem um câncer de próstata, mas significa que pode ser um câncer que está bem pertinho do canal e já está afetando o canal da bexiga. Porque existem outras doenças da próstata. Existem doenças benignas.
Eu não vou saber dizer o nome técnico agora, parece que é um tal de THB, uma coisa assim, THP, que é uma sigla de uma doença benigna da próstata. Não é câncer, que pode afetar ou a produção de espermatozoide, ou afetar a questão da urina, e aí se faz um procedimentozinho não radical, faz num dia, vai embora no outro, e resolve o problema. Certo? Então, eu acredito que disse muita coisa acerca do câncer de próstata, e quero só reforçar agora o principal. É que a prevenção é o melhor remédio. Sair na frente. Você tem mais de 50 anos, no mínimo, fazer o exame de PSA. Deixa eu ver quem já fez exame de PSA aqui. Quem já fez? Ok. Fica tranquilo que eu não vou perguntar quem fez o exame de toque retal, tá? Porque na nossa cultura aí, você talvez possa virar alvo de piadas. Então, vou te proteger a tua privacidade nesse sentido aí, tá bom? Se eu tivesse feito já, eu falaria aqui sem problema, tá? Sem problema. Mas eu estou nas vias de fazer, eu estou nos dias de fazer o exame. Eu recém entrei na casa dos 50, né? E preciso fazer. Venho fazendo desde os 45 anos o PSA. Meu pai não teve câncer de próstata, mas ele teve uma dessas doenças da próstata, que eu posso ter também. Então, eu preciso cuidar. Desde os 45 eu faço PSA, mas agora está na hora de fazer o de toque retal. E eu vou fazer sem problemas nenhum, porque o meu corpo não me pertence. Amém? Número 3. Diga depois de mim: o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Quem é que tem que fazer o exame de PSA? Deus ou nós? Quem é que tem que fazer o exame, se você já entrou naquele risco, idade de maior risco de propensão, tem que fazer o toque retal? É Deus ou é nós? Somos nós. E o que nós temos que fazer, irmãos, Deus não vai mover uma palha. Jesus chegou em Betânia. Lázaro estava morto. Jesus podia ter ido lá tirar a pedra? Sim ou não? Sim. Pegava 2, 3 ali, ei, vem cá, ajuda aí, empurra aí. E empurrar a pedra. Mas foi isso que ele fez? O que ele disse? Tirem a pedra. Tirar a pedra os homens podem fazer. E depois? Depois não podiam fazer mais nada, só tapar o nariz. Porque se já fedia com a pedra, imagina. Aí ele fez uma oração, ergueu os olhos ao céu: Pai, graça te dou, que tu sempre me ouve. Lázaro, vem. A gente ressuscita homem 4 dias morto? Não. Quem faz isso é Deus. Agora, remover a pedra, a gente pode fazer, sim ou não? Paulo, Atos 27, falou para o comandante do navio: olha, não é bom que a gente se lance ao mar. Essa época, eu estou com um mau pressentimento, não vamos ao mar. O comandante ouviu ele? O que aconteceu? Naufrágio. Sim ou não? Sim. Podia ter sido evitado aquele naufrágio? Podia. Deus podia usar outro meio para evangelizar a ilha de Malta, o Públio. Não daquela forma lá. Mas
Eles não escutaram Paulo, Paulo avisou, não vamos. Mas eles insistiram e foram, deu no que deu. Deuteronômio capítulo 8, verso 22. As casas dos judeus tinham uma laje. Em cima da laje tinha um terraço. O que Deus mandou fazer no terraço? Deuteronômio 8, 22. O que Deus mandou fazer no terraço? Ele mandou fazer um parapeito, ele mandou fazer um muro, um beiral de proteção, para que, subindo uma criança ali, não corra na laje, despenque, mas aquele muro sirva como um limite, um limitador. Então, o parapeito significa a nossa parte. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. O que Deus faz? Ele coloca diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da vida e o caminho da morte. E ainda ele diz, se eu fosse vocês, escolheria o da bênção e da vida. Aleluia! Glória a Deus por essa verdade. Então, o que nós temos que fazer é responsabilidade nossa. Nós não podemos entregar ao diabo a nossa responsabilidade. Nós não podemos entregar a Deus a nossa responsabilidade. O que é para a gente fazer, somos nós. Então escute, porque o que eu vou dizer agora é uma convicção e eu acho muito importante. Deus sabe o tempo da duração da minha vida e da sua? Ele sabe, sim ou não? Ele determina a qualidade da nossa duração de vida, sim ou não? Não. A duração da minha vida, Ele sabe qual é. Agora, do dia que nós nascemos até o dia que nós morremos, como a gente vai viver esse interregno, que nem dizia um pastor, nós decidimos a qualidade desse tempo. Está nas nossas mãos decidir se a nossa vida vai ser de qualidade ou vai ser uma vida de sofrimento por coisas que a gente despreza. Na nossa linguagem pentecostal, a gente espiritualiza. Porque veja bem, por causa da sua fé, por causa do seu conhecimento bíblico, você pode dizer assim, eu não estou nem aí, eu não tenho medo da morte. Beleza. Só que sabe o que pode acontecer? A gente, por causa da nossa negligência e relaxamento, pode ser que a gente não morra. A gente fica entrevado numa cama, com a língua de fora, fazendo cocô e xixi e tendo que ganhar comida na boca. Sim ou não? Pode acontecer isso com o ser humano, sim ou não? Você conhece gente que está nesse estado aí há uma temporada? Então, se a gente morresse ainda, beleza. Mas se a gente abusar da saúde, e muito novo, dá um treco na gente e a gente ficar na cama. E se você é um obeso mórbido, 200 quilos, e agora você está na cama e tem que lidar contigo, tem que te dar banho, vira para cá, vira para lá, limpa aqui, limpa lá. Quem é que aguenta ficar rolando um corpo de 150, 200 quilos todo dia? Então, se morre ainda, mas e se não morrer? Aí a gente fica espiritualizando, não tenho medo de morrer, Deus vai ter misericórdia de mim. Eu não tinha nenhuma esperança que vocês fossem sentir vontade de falar língua estranha,
fazer aviãozinho, sair correndo pelos corredores, dizer aleluia, levantar a mão. Não tinha nenhuma esperança disso. Eu esperava era esse silêncio aí de vocês. Então não se preocupe com o que eu não estou preocupado. O que a Bíblia diz, número 4? 1 Timóteo 4,16, parte A. A Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo. Deus cuida da gente, irmãos? Ei, Deus cuida da gente, sim ou não? Cuida. Mas o que ele disse? Tem cuidado de ti mesmo. O que Deus vai cuidar? O que a gente não pode cuidar. Agora, o que a gente pode cuidar, a gente não pode esperar a Deus cuidar. Somos nós que temos que cuidar. Você está entendendo? Diga amém. Então escute. Eu vou sempre repetir isso, porque eu concordo com isso. Eu tenho experiência nessa área. A comida é o melhor remédio. E o melhor remédio é a comida. A comida é a melhor doença. E a melhor doença é a comida. O que eu como tem muito a ver com o que eu quero para minha saúde física. Quem come? Sou eu ou Deus? Quem come? Sou eu ou Deus? Eu como. Deus não come por mim. Deus é espírito. E me parece que quando nós estiver no céu, a gente não vai precisar se preocupar com pão, feijão, massa, macarrão, arroz, preço de arroz, preço do óleo. Quantos podem dizer glória a Deus? É coisa boa. Parece que no céu não tem isso não. Mas nós não estamos no céu. Nós estamos na terra. E aqui na terra a gente tem que comer. Só que é o seguinte: a gente tem que comer para viver. Não é viver para comer. Inclusive, eu vou arrumar uma bronca se alguma nutricionista me ver aqui falando, ela vai ficar irada comigo. Mas não tem problema, eu vou falar o mesmo. Tem nutricionista dizendo que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Caramba! Sabe o que os especialistas no órgão mais importante do corpo humano dizem? Que o melhor tratamento para o órgão mais importante do corpo humano é o jejum intermitente. É você ficar de 12 a 15 horas por dia sem comer. Quem aqui sabe qual é o órgão mais importante do corpo humano? Quem sabe? É o fígado. O órgão mais importante do corpo humano é o fígado. Dependendo da qualidade do nosso fígado, o nosso coração vai bem ou vai mal. Antes do problema do coração, a gente tem um problema de fígado, chamado gordura no fígado. A gordura do fígado para o coração. E aí dá os problemas de infarto, que é o que mais mata os homens no mundo, homens e mulheres. A doença que mais mata no mundo são as doenças do coração. Mas elas são resultados de um fígado doente. O fígado precisa de jejum intermitente. Ele precisa que a gente fique mandando só água, só água, só água, só água, muito tempo. Porque esse líquido, e tem que ser uma água de qualidade, não é qualquer água, é água alcalina de pH, no mínimo 7. É de 7 para cima. 7 para baixo é veneno para o fígado. Você sabe qual é o pH do refrigerante? 2,5.
Um dos piores venenos para o fígado, refrigerante. Deus toma Coca-Cola? Quem que toma refrigerante? Nós. E infelizmente ainda, quanto mais escuro, mais tinta tiver, é melhor. Então o nosso fígado luta contra 4 pó branco. 4 tipos de pó branco que acaba com o fígado. Sal em excesso, açúcar em excesso, farinha em excesso e cocaína. Claro, cigarro e bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas são as maiores promotoras de cirrose hepática. Como a gente, dá para dizer amém, não bebe, não fuma? Houve um tempo que era mais fácil falar sobre isso. Mas hoje tem uns crentes que metem uma rama que eu vou dizer um negócio. Eu fui no país vizinho e o irmão que estava lá disse, aí passou quantas caixas o senhor quer? Caixa de quê, rapaz? Ué, o senhor não vai levar um vinhote da Argentina? Não. Eu nunca tomei vinho, nem quando eu não era crente eu vou tomar. Então o senhor é do outro planeta. Teus companheiros, eles já avisam quantas caixas antes de viajar. Então eu sou do tempo que crente não fumava e não bebia. Hoje, quando eu digo não fuma, dá um glória a Deus bem alto, e quando eu digo não bebe, já dá um glória a Deus mais baixinho. Ei, irmãos, qual foi o problema do Éden? O que acabou com Adão e Eva? Você pode dizer comida? O que acabou com Adão e Eva? A Bíblia diz que ela, está escrito na Bíblia, ela, diga comeu ela, e aí chegou Adão e também. O maior problema do jardim do Éden foi comida. Ei, Esaú trocou a bênção da primogenitura. Pelo que mesmo? Pelo que mesmo? Ei, quando o povo de Deus estava a caminho de Canaã, o que eles lembraram do Egito? Quando o diabo se apresentou para Jesus, para tentar Jesus, qual foi a primeira tentação? Dá para a gente brincar com esse assunto? Então diga depois de mim, glutonaria é pecado. Que nem fumar, que nem beber, que nem se prostituir, que nem mentir. Glutonaria é pecado. Pecamos por quantidade. Comemos mais do que precisaríamos comer. E lembra que eu disse que eu ia confessar? Estão aqui os meus pneus. Dá para pegar? Deixa para Miriam, mas eles estão aqui. Sabe por que eu tenho gordura no fígado? Por que eu sei que eu tenho gordura no fígado? Por causa dessa saliência abdominal. Essa saliência abdominal é indicativo de que eu tenho gordura no fígado. O que eu preciso saber? É que grau está a minha gordura? 1, 2, 3 ou 4? 1, dieta. 2, remédio. 3,
Tratamento invasivo, 4, só transplante. E a fila do transplante do fígado, irmãos, é a maior fila que existe no Brasil. Quem precisar de um transplante de fígado provavelmente vai morrer antes de fazer. Ah, mas o fígado é que nem lagartixa, ele se regenera. Verdade, mas depois de um determinado nível de intoxicação, nível 3 para frente, aquela parte que perdeu, pode cortar fora, não volta mais. Então o que a gente precisa fazer mais para a gente começar a pensar em terminar? A gente precisa ter mais cuidado com a nossa alimentação. Nós precisamos ter mais cuidado com a nossa alimentação. E aqui, é claro, é óbvio que eu estou no meio disso. Porque não é de agora que eu estou lutando contra a obesidade. Porque obesidade é uma patologia. Nós não fomos criados por Deus para ser obeso. Obesidade não é uma bênção. Não é Deus que dá a obesidade. E nós temos que lutar contra isso. Então, nesse sentido, eu não me sinto à vontade. Eu estou acima do peso. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o quanto antes, porque a fatura vai chegar. E dependendo de como chegar a fatura... Sabe o que é triste, irmãos? Muitas pessoas só buscam a Deus quando acontece uma tragédia. Sim ou não? Eu conheço gente, e não é pouca, que depois que tomou um susto de ficar em coma, de ficar na UTI 15 dias, de ter que colocar marca-passo, ponte de safena, estendes, fazer várias coisas evasivas, radicais, aí acordaram. Se sobreviveram e acordaram, graças a Deus. Mas precisa a gente ter um infarto, precisa a gente ter um problema gravíssimo no fígado, de grau 3 ou 4, para então, não, eu vou acordar, vou tomar medida? Precisa, irmão, sim ou não? Não! A gente pode tomar decisões antes, porque nós temos o domínio próprio, nós temos o Espírito Santo, nós temos a ajuda de Deus, o nosso corpo é de Deus, nós temos que glorificar a Deus também com o nosso corpo. Ah, mas eu sou um gordo bonito, pastor. Eu gosto da minha obesidade. E aí a gente vai brincando, vai brincando, vai brincando. A fatura vai chegar? Vai. E deixa eu dar uma aliviada para os gordinhos. Não significa dizer que os magrinhos também não podem ficar doentes. Pode. Pode. Existem pessoas extremamente magras que podem ter doenças também, que cometem abusos, excessos. Se não comem muito, comem mal. Eu conheço gente que não come que nem eu, mas come só porcaria. Vai ser um magro que lá na frente a fatura vai chegar também. Agora, é claro que a fatura que vai chegar para o magro vai chegar com umas parcelas mais aliviadas. Porque essa gordura vai entupir veia, vai promover trombose, vai promover aneurisma, vai desencadear uma série de problemas de articulação. A gente precisa disso, sim ou não?
Não. A gente pode comer menos. A gente pode comer com mais qualidade. A gente pode abrir mão do sedentarismo. Ei, quero ouvir um amém. Dá para a gente fazer mais exercício físico. Caminhadas. Dá para a gente fazer. Uma coisa que me entristeceu, eu vinha fazendo caminhadas com um irmão, até eu escrevi aqui, convide pessoas para fazer atividade junto, para um motivar o outro, né? E nós vínhamos fazendo caminhada, eu e o irmão, só que chegou um ponto na pandemia que ou a gente caminhava de máscara ou a gente não caminhava, e a minha opção foi não caminhar. Eu tenho uma dificuldade com esse traço aí chamado máscara. É 10 minutos no máximo. Eu admiro quem consegue ficar um tempão com isso aí. Eu tenho dificuldade. Então, eu não vou caminhar de máscara. Parei. A hora que der, a gente tem que voltar. Por quê? Porque a gente tem que se mexer. A gente tem que se movimentar. A gente não pode deixar a coisa desandar. E agora eu encerro. E felizmente não sobrou muito tempo, porque é um assunto desconfortável mesmo. Mas eu quero terminar, aproveitando que é um culto para homens, e que os homens estão aqui, para dizer, mais do que nunca, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que a gente tem que cuidar do nosso asseio, da nossa higiene pessoal, viu? Nós temos que cuidar do ambiente que nós vivemos. No ambiente onde nós vivemos não pode ter goteira, não pode ter mofo, não pode ter sujeira, não pode ter rato, não pode ter barata, não pode ter mosquito, não pode ter teia de aranha, não pode ter escuridão, não. A gente tem que cuidar do nosso corpo e cuidar do ambiente onde a gente vive. Ele tem que ser um ambiente arejado, ele tem que ser um ambiente limpo e o nosso corpo tem que ser bem asseadinho. Já pensou uma pessoa que tem mau hálito? Dá um beijo na sua esposa? Dá um beijo nos seus filhos? Tem pessoas que a gente conversando, a gente vai se distanciando. Você imagina dar um beijo na boca dessa pessoa. Então a gente tem que ter humildade e dizer, ô irmão, eu estou com mau hálito. Se eu tiver mau hálito, me fala. Isso serve para o chulé. Isso serve para a suvaqueira. Né? Poxa, às vezes a gente vai dar um abraço e... Puxa, coitado da esposa desse irmão. Porque o nosso abraço é bem rapidinho e dá para fechar o nariz. Mas e a esposa? Como é que faz? Então eu tenho que ser cheirosinho, eu tenho que cuidar do meu asseio, eu tenho que cuidar da minha higiene, para não ter chulé. É tão baratinho comprar um talquinho lá que evita o chulé. Aquilo dura pra caramba. Não vou falar as marcas aqui, porque não me pagam para isso. Mas é tão baratinho. Toma banho, depois põe a meia, fim do dia você tira, dá para você levar a meia no tanque tranquilo, sem fazer cara feia. Agora tem gente que 2 horas depois que calçou a meia, estou falando bobagem? Não, nós servos de Deus, nós temos que cuidar do nosso asseio. Por quê? Porque isso vai ter implicação lá no nosso relacionamento familiar, lá com a nossa esposa. O relacionamento de carícias, o nosso relacionamento sexual tem que ser algo prazeroso, irmãos. Tem que ser algo prazeroso.
Então, quando as irmãs ouvem as palestras dela, apesar de que eu não me enfio nas palestras das mulheres, as médicas, as mulheres que vêm palestrar para ela, falam disso também. E eu disse para a Miriam, e eu vou falar para os homens, se é complicado uma mulher fedida, não é menos complicado um homem fedido. Quem que merece uma pessoa fedida? Hã? Ninguém merece. Então a gente tem que ter cuidado do nosso asseio, né? Para que a gente cuide isso. Por quê? Porque a relação sexual é algo que envolve muita sensibilidade. Envolve bactérias, envolve vírus. As doenças sexualmente transmissíveis são terríveis, irmãos. E podem causar problemas nos órgãos sexuais reprodutores. No nosso caso, perto da próstata, por exemplo. No caso das mulheres, muito mais delicado ainda, porque somos nós que introduzimos na mulher. E a gente tem que ter cuidado para introduzir algo limpo, livre de bactérias, de vírus. E daqui para frente, irmãos, nós vamos viver num mundo cada vez mais contaminado, cada vez mais sujo. Aí imagine, não tem pandemia no ar, mas você foi no mercado e pegou no carrinho do mercado, e você pegou no volante do carro, e você fez marcha, e você pegou no dinheiro, e você pegou em tanta coisa. Aí chega em casa e abraça os filhos, e abraça a esposa, e já passa a mão para cá e para lá. Ai, meu Pai do céu. Tem que ter cuidado. Então não tem problema nenhum. A Miriam diz, amor, vai no banheirinho lá, lava a mãozinha, dá uma... Né? Depois, vem aí, dá um abraço, um beijo. Você entendeu? Então a gente tem que ter cuidado disso. E eu falei que ia falar para a Miriam, e ela vai me cobrar se eu não falar. Então vai ser o último assunto que eu vou falar, e depois eu vou encerrar. Sabe lá quando é que eu vou falar de novo para homem assim? Sabe quando é que? Talvez só ano que vem, talvez ainda. Né? Talvez. Então eu vou aproveitar a ocasião. Irmãos, nós servos de Deus, nós não podemos gostar de motel. Você quer fazer um negocinho diferente com a mulher? Pensa num hotel. Por que tem que ser motel? Quem que usa motel? Lésbica, homossexual, swingers, prostitutas, prostitutos, pedófilos. Aí você quer fazer nheco-nheco com a tua esposa nessa cama? O que tem lá na TV do motel? O filme Jesus? O que tem lá na TV do motel? Pornografia. Aí a gente vai querer fazer com a nossa esposa, com o nosso marido, o que aqueles profissionais do sexo fazem? Ei, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo num mundo pornográfico, homens. Nós estamos vivendo no mundo da sensualidade. E quando eu vou para o sexo, para a cama com a minha esposa, eu tenho que, antes de ir pensando nela, na hora que eu estiver fazendo sexo, eu tenho que pensar nela, e depois do sexo eu tenho que pensar em quem? Nela. Quem se entrega a essas porcaria antes do sexo pensa na hora do sexo, para se sentir excitado tem que pensar e depois do sexo ainda fica pensando no... Ei, quem é sua esposa? É uma santa ou é uma prostituta?
Uma santa é uma prostituta. Os solteiros que estão me ouvindo, ei, você quer casar? Sabe o que você tem que fazer? Vai dormir. Porque quando Deus quis dar uma mulher para Adão, o que ele fez? Botou Adão dormir. Então você quer casar? Vai dormir. Vai dormir para pensar em Deus, sonhar com Deus, sonhar com a mulher que Deus vai te trazer. E quando você acordar do sonho, Ele vai te dar a varoa segundo o coração dele. Quando ela te der a varoa do coração dele, aí você não tem que pensar em sexo anal com ela. Porque o que é o ânus? O ânus é o jardim ou é o esgoto? Homens que me ouvem, o ânus é o jardim ou é o esgoto? Aí um homem de Deus vai querer colocar o pênis no esgoto? O que vocês acham? O marido que quer fazer sexo anal com a esposa, o que você acha disso? Está cheio do Espírito Santo ou cheio de pornografia? Está cheio do Espírito Santo ou está cheio de carne, de porcaria na cabeça? Vocês podem me dizer? Então está aumentando o número de mulheres que vêm conversar com a Miriam, que vêm conversar com as esposas dos pastores, para se queixar, que estão se sentindo constrangidas, porque o marido quer que elas façam o que as prostitutas fazem. Ei, com quem você casou? Eu não sei você, eu casei com uma santa. Quem me deu ela foi Deus, para mim cuidar, para mim zelar, para mim ser caprichoso com ela, cuidadoso, carinhoso, e fazer com ela o que dá prazer para nós dois, não é o que dá prazer para mim. Por isso que a masturbação é o maior ato de egoísmo que existe. Porque não tem como se masturbar pensando no céu, pensando nos anjos. Não dá para se masturbar falando língua estranha. O homem, a mulher se masturbam pensando bobagem. É um ato egoísta, está preocupado só com o seu prazer. Aí tem homens que na hora disso aí demonstram que estão com a cabeça cheia de porcaria. Então você quer fazer algo diferente com a sua esposa? Tem tanto hotel legal por aí, uns hotelzinhos fazenda, né? E não é tão caro assim não. Vocês vivem tantos anos juntos e reservam tempo. Vai para um hotelzinho legal, pensão completa para não se preocupar com nada. Fica ali curtindo. Do que ir para um ambiente. Amém, homens? Eu sei que vocês vão orar para mim demorar a voltar, né? Falar desse assunto. Mas isso é tão raro que a bola ficou picando. E na minha frente aqui a goleira disse, eu vou chutar. Eu vou. Porque isso, por menos que você imagine, viu? Não é carnalidade, não. Isso aqui é assunto sério. Isso aqui é assunto importante. E eu quero que a sua esposa seja tratada como uma princesa. Seja tratada como uma mulher digna, como uma mulher que Deus colocou na sua vida para te ajudar, para você e eu melhorarmos, para nós chegarmos diante de Deus como um homens santos que trataram as santas mulheres aqui na terra com a dignidade que elas merecem. Amém? Isso tem a ver com a nossa saúde plena. Saúde plena. Pastor, o senhor tocou tão pouco no corpo espiritual, porque isso eu faço no domingo de manhã, isso eu faço no domingo de noite, isso eu faço na quinta de noite, isso eu faço na terça de noite, isso eu faço seguidamente. Eu estou sempre falando sobre vida espiritual. Agora, essas áreas, quando é que vocês viram eu falar de câncer de próstata?
né, de comida, como eu estou falando aqui hoje. Então, amém? Vamos colocar de pé? Vamos cantar? Aleluia! Glória a Deus! O nosso corpo é o que, irmãos? Vamos cantar isso? Você pode dizer: essa casa é sua? Você pode dizer: essa casa é sua? A casa é sua, toma conta, Deus. A casa é do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Aleluia! Oh Deus! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Oh Espírito Santo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Diga: essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça,
Nós te adoramos, Jesus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor não quer a gente doente. A Tua vontade não é que a gente viva de arrasto. A Tua vontade não é que a gente viva entupido de remédio. A Tua vontade não é que a gente viva com dores. A Tua vontade não é que a gente não tenha controle diante da comida. A Tua vontade é que a gente coma mais aquilo que a gente descasca do que aquilo que a gente abre. Menos embalagens, Deus, mais coisas que o Senhor fez de forma natural, sem a mão do homem. Porque onde o homem ímpio mete a mão tem ganância. E onde tem ganância, tem produtos que prejudicam o nosso corpo. Deus, o Senhor não fez o nosso corpo para viver intoxicado. O Senhor não tem prazer que nossas veias estejam intoxicadas. O Senhor não tem prazer, Senhor, em que a gente sofra doenças que a gente pode evitar. Então, antes de terminar minha oração, eu quero te pedir perdão, Pai. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que a gente passa o limite, a gente abusa, dormindo de menos, trabalhando demais. Perdoa-nos, Senhor, quando a gente abusa, comendo fast food, e não comida saudável. Eu sei, Deus, que fast food é mais fácil, é mais rápido. Mas, ó Deus, um dia o Senhor vai pedir contas do bem que tivermos feito ao nosso corpo, ou do mal que nós tivermos feito a ele. E nós queremos tratar a saúde, Pai, justamente assim, como alguém que vai prestar contas. Para que, se a gente passar por alguma enfermidade, que seja prova Tua, que seja permissão Tua, que seja uma vontade permissiva para a gente aprender, mas que não seja fruto do nosso relaxamento, das nossas más escolhas. Pai, o Senhor não é glorificado no mau hálito, no cheiro de axilas, no chulé. O Senhor não é glorificado em ficar 2 dias sem tomar banho. O Senhor não é glorificado quando nós pensamos porcaria acerca da sensualidade, da pornografia. O Senhor não é glorificado quando a gente não cuida do ambiente onde a gente mora, deixa o mato crescer, deixa o mofo tomar conta, a desordem, a desorganização. O Senhor não é glorificado nisso. Por isso, Deus, nós oramos e cantamos que o nosso corpo te pertence.
E nós queremos cuidar melhor do nosso corpo. Por isso que eu estou te pedindo perdão, Pai. E eu acredito que mais alguém vai dizer amém. Eu acredito que mais alguém vai dizer: eu também te peço perdão, Deus. Porque a gente pode se cuidar mais. A gente deve se cuidar mais. E nós vamos nos cuidar melhor. Porque nós temos o Espírito Santo. Essa casa é tua, Deus. E nós queremos cuidar dela para ti. Porque a tua palavra diz: quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Obrigado por esse culto dos homens, Pai. Obrigado pelos homens que valorizaram essa oportunidade. Nós vamos sair daqui melhores, Pai. Nós vamos sair daqui mais responsáveis. Nós vamos mudar algumas atitudes. Alguns comportamentos nós vamos mudar, Senhor. Porque nós não somos escravos da nossa carne e muito menos do diabo. Nós somos teus. Somos teus. Somos teus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai cantar? Adore um pouquinho mais. Adore um pouquinho mais, irmão. Não te apressa de sair da presença de Deus. Sou tua oferta, Deus. O trono do meu coração é teu. Vem ocupar o teu lugar, Senhor. Aqui é teu lugar, Deus. A beleza da casa. Eu sou o teu lugar aqui na terra, Deus. Sou tua casa. Você pode concordar com esse hino? Faz morada dependente de ti eu sou. Adore o Senhor. Tua graça me alcançou. Adore o Senhor na sua casa. Perdoou, restaurou, me curou. Teu amor me capturou e eu me rendo. Me entrego. Me prostro diante do Rei do universo pra dizer que és santo, declarar que és grande pra sentir teu toque, pra mexer do teu poder. Vou gritar que és santo, bem dizer teu nome, mergulhar no rio que flui de ti, me entregar. Vou adorar, me entregar, mergulhar no teu rio, me derramar, te adorar, transbordar na tua glória. Vamos aplaudir o Rei. Vamos aplaudir o Rei. Glória a Deus, glória a Deus.